Olá, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida, mais um programa estamos iniciando aqui. Obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco. Eu me chamo Evandro Leal e nessa hora que se inicia, vamos estudar, aprender e estar mais junto com Deus, estudando Tiago capítulo 5, né? Se você tem sua Bíblia, pega aí e abre em Tiago capítulo 5. Eu saúdo a cidade, os irmãos com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agradecemos por você estar aqui conosco. Agradeço também, Leila, você estar aqui conosco, compartilhando da sabedoria, aprendendo junto. Isso é muito bom. Com certeza. Uma boa tarde para você, Evandro. Boa tarde também a caro ouvinte que separou esse tempinho para ouvir a palavra de Deus. Que bom estarmos juntos novamente, agora encerrando a carta de Tiago, 5 capítulos, mas que nos ensinou muito. Inclusive o capítulo de hoje também não deixa a desejar. Então que você sinta a presença de Deus, que a paz, a graça, o poder de Deus esteja sobre sua vida. Não esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, vai lá, digita Novo Tempo Santa Cruz e ativa até o sinalzinho das notificações que você vai sempre receber um áudio novo. Lá também tem os nossos contatos, fale conosco, peça sua oração, peça sua música, sua sugestão, seu elogio. Fale conosco, nós estamos aqui para lhe ouvir. Agradecemos imensamente por você estar aqui conosco, né? Eu sempre digo para que você pegue sua Bíblia, encontre um local confortável para que você conheça mais de Deus, né? Aprenda mais de Deus de uma forma calma, né? E falando em ouvir, em estudar, em aprender, a gente sempre inicia o programa com louvor, né? Eu sempre digo que o louvor, antes de estudar a Bíblia, é muito importante que ele prepare o nosso coração, certo? Então que esse louvor seja para você e é para você. Exatamente. Vamos ouvir aqui a música com Rafaela Pinho, Tua Graça Me Basta. E logo em seguida aquela introdução breve sobre o capítulo de hoje, o Reavivados por Sua Palavra. Fica por aí que a gente volta já para orarmos e estudarmos a Palavra de Deus. Senhor Jesus, eu quero Tua graça, Teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu os seus encantos e a glória encontro em Tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor. Me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça. Maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus. Senhor Jesus, eu quero Tua graça.
favor é tudo para mim. O mundo perdeu os seus encantos e a glória encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor. Me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça. Sou salvo pela graça. Maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. Qual é o personagem da Bíblia que você mais gosta? No Antigo Testamento, eu particularmente gosto do profeta Elias. Primeiramente, pela coragem que ele teve de enfrentar o rei Acabe no Monte Carmelo e de todos os profetas de Baal. Porém, o que eu também gosto na vida deste homem é que ele não é apenas o grande profeta do Carmelo. Ele também é o ser humano com medo escondido na caverna. Elias, apesar de ser um grande homem de Deus, vive seus altos e baixos. Um dia estava na montanha, outro dia estava na caverna. Um dia estava tomado pela coragem, outro dia era dominado pelo medo. Você já passou por isso? Se sua resposta é sim, então você não é o único. E sabe qual é a boa notícia? É que apesar da inconstância de Elias, Deus era constante com ele. No último capítulo da carta de Tiago, encontramos uma alusão à vida de Elias. O apóstolo quer mostrar que ele não era diferente de nós. Por isso, podemos experimentar o relacionamento que ele teve com Deus. A partir do verso 17 lemos: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Sabe, Deus não elege as melhores orações para serem ouvidas. Ele ouve igualmente a oração de todo ser humano que clame por sua ajuda. A oração de um padre, pastor ou qualquer líder espiritual não chega mais rápido aos ouvidos de Deus do que a oração de uma prostituta. Lembre-se, o poder da oração não está em quem ora, mas está em quem escuta no céu. Já voltamos com o nosso programa. A graça de Jesus é o que nos basta. A presença dele na nossa vida é o que é suficiente. Então, que você tenha sempre esse desejo de colocar Jesus, Deus, o Espírito Santo, em primeiro lugar na sua vida.
Vamos juntos orar para que assim convidemos o dono do mundo para estarmos junto conosco agora. Feche seus olhos e se concentre em Deus. Pai nosso que estás no céu, amado Senhor, mais uma vez estamos juntos aqui nessa sintonia, nessa emissora de rádio, que através das ondas sonoras as nossas palavras sejam diretamente do céu e alcance os corações dos teus filhos. Onde estiverem nesse momento escutando a tua palavra, que sejam transformados, mudados, aliviados dos fardos que muitas vezes carregam todos os dias. Por favor, Senhor, esteja conosco nesta hora, nos iluminando, dando entendimento, porque vamos falar da tua palavra, mas sozinho nós não conseguimos. Por isso convocamos o Senhor através do teu Santo Espírito para nos ajudar, nos auxiliar, e que cada ouvinte sinta-se tocado pelo teu poder. Abençoa a nossa vida, perdoa os nossos pecados, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Finalizando o capítulo 5 hoje, a carta de Tiago, vamos finalizar, mas que com certeza tem muito a nos ensinar. Na semana passada estudamos o capítulo 4. Tiago falou da origem das contendas. Durante esse período ele falou dos malefícios da língua, a maledicência que com certeza tem consequências, é condenada, tem a desaprovação de Deus. Também falou dos projetos falhos do ser humano, que antes deve ser colocado nas mãos de Deus. Então, durante esse período, Tiago nos ensinou muito a origem do pecado, a reação de Deus ao pecado, que nós devemos ter fé, mas ao mesmo tempo ter obras, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras também é morta. Ele falou um pouco sobre nós termos sabedoria, buscarmos sabedoria da fonte maior, que é Deus. E agora no capítulo 5, ele vai falar um pouco sobre a questão das riquezas. Deus realmente aprova ou desaprova alguém ser rico? Nos primeiros versos nós vamos ver agora que Deus condena as riquezas mal adquiridas, tá? E mal empregadas. Jamais Deus vai dizer para você que é pecado, que é errado ser rico. A maledicência da riqueza está como ela é adquirida, como ela é empregada, qual o objetivo, como você consegue ser rico. Então tem essa diferença, porque Deus deseja que sejamos prósperos. Por isso, nos versículos de 1 a 6, nós vamos entender direitinho essa questão, que Deus, Ele aprova você ser rico, mas o que Ele não aprova é como você obtém essas riquezas. Será que é através da corrupção? Será que é através de roubo? Será que é através de sofrimento de alguém? Vamos entender. Versículo 1 até o 6. Leia junto comigo aí na sua Bíblia, que diz assim: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias? Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em todo dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. É pecado ser rico, Evandro? Não, absolutamente não. Agora, você ser rico, como mostrou aqui, que Tiago falou, você atrasa o salário do seu trabalhador, ele trabalha mais
e ganha muito pouco. Você matou através para adquirir dinheiro. Nesse caso é pecado? Aí nesse sentido, com certeza é. Então vamos esclarecer para os nossos ouvintes. Claro, né? Vejamos. Lembrando que Tiago, ele foi líder na igreja em Jerusalém, né? Então, por ele ser líder em Jerusalém, ele tinha muitas ali pessoas para liderar. Talvez por ser uma cidade muito grande, ele via problema para todo lado. Então, essa carta de Tiago se assemelha muito à carta de Tito, né? Como liderança. Então, esses versos do 1 ao verso 6 nos mostra a visão de Tiago. Imagina Tiago chegando no pátio da igreja ou ali da cidade, vendo os irmãos da igreja que eram ricos, que estavam lá oprimindo as pessoas pobres, né? Então, esse é o ponto de vista de Tiago, olhando e vendo os ricos não pagarem, né, os seus trabalhadores. Então, veja, a gente tem que ler 2 Timóteo 6,10, porque vai dar mais compreensão para o texto aqui. Olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz o seguinte: pois, olha só, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E a gente ainda complementa também com Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará outros. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, né? Ao Deus Mamon, do grego. Então percebe-se que os ricos eles estavam oprimindo as pessoas pobres. Tiago viu uma opressão tão grande que ele teve que escrever sobre isso. Ele vendo os salários não sendo pagos, pobres, necessitados, precisando de ajuda, e os ricos pegando dinheiro e jogando fora, brincando, né? Você pode ver isso no verso 5 que ele fala, né? Desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate, ou em dia de festas, melhor falando. Então, os ricos festejando e os pobres lá sem nenhum auxílio, sem nenhuma assistência. Tiago olhou e pensou: é esse o verdadeiro evangelho? Não, não é. É por isso que ele disse que o ouro deles e a prata dele foram gastos em ferrugens, e essa ferrugem serve como testemunho contra eles mesmos. Quando a gente vai para histórias na Bíblia e a gente vê aqueles grandes reis fazendo aqueles banquetes, se gabando, vivendo, como o Tiago disse, de maneira luxuosa, enquanto o povo era oprimido. E isso é de partir o coração de Deus, porque até Jesus também falou sobre essas questões. Realmente devemos pagar os nossos impostos, sim, mas não devem ser absurdos, exorbitantes, ou que não está de acordo realmente com a lei. Então, os ricos, tem problema serem ricos? Não, mas a forma como estão usufruindo da riqueza, aí sim é que tem um problema. Quando realmente os rei Acabe, rei Dario, Nabucodonosor, todos esses eram muito ricos e lideravam uma cidade, lideravam Jerusalém, Israel, mas o povo era oprimido. Então tem essa diferença. Então que a gente atente que Deus condena as riquezas mal adquiridas, as riquezas mal empregadas, com um objetivo errado, onde há muitas vezes derramamento de sangue inocente para poder você adquirir a riqueza. Tá? Então, quando até Jesus falou que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, é essa a intenção, que muitas vezes o seu coração pode ser excessivamente ambicioso a ponto de você pisar em cima de alguém. Então isso é que é perigoso, mas pelo contrário, existem muitas pessoas ricas que também são solidárias. A gente vê muitas pessoas aí que têm suas riquezas. O Michael Jordan, por exemplo, ele construiu até um centro de reabilitação para as pessoas. A gente viu o Silvio Santos também, que doava dinheiro, ajudava os pobres. Então é isso. Já que é rico, então
compartilhe a sua riqueza com as outras pessoas, até porque tudo vem das mãos de Deus. E das mãos de Deus é que nós devemos devolver. E a gente percebe realmente que o amor, a carinho, a empatia, tudo isso, em vez de você dividir, na verdade você está multiplicando, né? Então toda a riqueza que você tem, que eu tenho e que nós temos, foi Deus que deu. Então, independente de ser pouco, muito, você ajude conforme o seu puder, né? Então, se eu tenho pouco, ainda assim eu tenho que dividir o pouco que eu tenho. E se você tem muito, você tem que dividir também o muito que tem. A mensagem aqui é que haja essa questão de compartilhamento, de fraternidade entre os irmãos. De que você olhe para uma pessoa que está necessitada e não olhe só com o intuito de dizer: alguém vai vir ajudar, eu não vou ajudar não, outra pessoa vai vir ajudar. Ou então, até mesmo, Deus ajude ele, mas Deus ajudou você também. Então, é necessário que os ricos compartilhem. A gente, quando fala rico, não é em questão até financeiro, também, mas no sentido também do emocional, que você também compartilhe também o seu carinho, a sua atenção, certo? Porque o verso 2, a riqueza de vocês apodreceu, no sentido de que você só está juntando para você e não está espalhando. Se não ajudasse, aí realmente apodrece mesmo. Até Jesus contou uma parábola, não foi? Que tinha um rico que guardou muito dinheiro, guardou muita coisa no celeiro, só guardou e no fim, depois veio o fogo e queimou tudo, não é? Então assim, nada adianta, gente. Riquezas vão, as coisas são coisas. O mais importante, ao invés de investir em coisas, é melhor investir em pessoas. Porque foi isso que Deus fez, tá? Vamos continuar aqui, versículos 7 até o 11, o que mais Tiago tem a nos dizer. Versículo 7, diz assim, agora ele vai falar sobre a necessidade, as bênçãos e o exemplo da paciência. Você tem paciência, Evandro? Você é paciente? Sim, eu sou. Eu também sou bem paciente. Vamos lá, verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Realmente, necessidade de bênçãos é bom, mas o exemplo de paciência também é uma necessidade nossa. A primeira coisa que ele fala aqui no versículo 7 é para sermos pacientes. Quando a gente vê as injustiças, voltando aí ao assunto dos ricos, aí você pensa, poxa, aquela pessoa é rica, tem dinheiro, mas não ajuda ninguém. Mas pense também, você no lugar dessa pessoa, será que você não agiria da mesma forma? Então, até a vinda do Senhor, as coisas vão acontecer de forma desigual. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que há muita desigualdade. Mas ele diz para a gente ter paciência, que Deus vai fazer o que tem que ser feito. Que a gente saiba que por mais que haja injustiça, as pessoas ruins, como a gente pensa, aquela pessoa tão ruim é rica, e eu trabalho tanto, sou tão honesta e tenho tão pouco. Não pense dessa forma, porque Deus vai lhe dar a recompensa muito maior. Então é isso que nós devemos entender, que o exemplo da paciência, esperar no Senhor, recompensa
muito mais. Quando a gente vê no verso 7, né, sejam pacientes, é necessário paciência em todos os sentidos. Aqui o autor está falando da vinda de Cristo e também sobre as provações que devemos suportar. Mas há também a questão da paciência, por exemplo, em um estresse ou algo do tipo, né? A gente falou que é paciência, e você, Leila, mas a gente consegue, né, sem se parecer o melhor aqui, mas a gente tem um pouco de paciência, a gente tem um caráter calmo, né? Então a gente não está sem engrandecendo aqui não, certo? Mas esse é muito importante, a gente ser paciente, porque a gente precisa entender de que algo que a gente planta, a gente vai colher. Então pensa o seguinte, a gente está estudando aqui Tiago capítulo 5 e a gente está aprendendo de Deus. Essa sementinha que a gente aprendeu aqui de Tiago 5 e tanto dos outros capítulos foi aplicado no nosso coração. Agora vai crescer, vai germinar e um dia só desse capítulo 5 virá grandes bênçãos na nossa vida. Então é necessário paciência, a gente planta uma árvore, tem que esperar crescer, não tem o que fazer, né? Então é justamente isso que diz o verso 8. Quando a gente chega no verso 8, né, não se queixem uns dos outros, né? Não fique falando, né? Só porque o irmão foi lá e falou mal, você já, qualquer coisa já se explodiu, né? E aí é que entra o capítulo 3, verso 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, se haver alguma contenda na igreja, tenham paciência, respira um pouco, usa técnicas para não ficar estressado ali na hora, certo? E aí entra também o verso 10. Tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência. E ele cita aqui Jó. Esses exemplos, eles são muito importantes, que a gente vê o contexto histórico dele, vê toda essa narrativa que foi criada ou de Jó, ou de Elias, ou de qualquer outro, e a gente pode aplicar isso na nossa vida. Esse é um ponto assim que eu acho muito magnífico da Bíblia, que essas histórias, elas refletem na nossa vida hoje, a gente pode aprender com a vida deles. E quando ele diz também para você esperar com paciência a vinda do Senhor, é porque ele vai fazer justiça. Os exemplos que eu falei agora, de que tem pessoas ruins e que enriquecem cada vez mais, e você que é honesto, que é certo e trabalha, mas ganha pouco, Deus fará justiça. Então tenha paciência de que as coisas vão se equilibrar, tá? Então a gente percebe que a gente vive, como eu disse, num mundo muito desigual, mas que a gente persevere. É o que Tiago está dizendo aqui, ó, sede paciente, fortaleça o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, quando você passar por uma situação, por exemplo, você está no trabalho e você vê que o seu patrão lhe trata mal, não paga os seus direitos, você não tem realmente aquilo que você merece, mas coloque nas mãos de Deus, que Deus vai fazer justiça. Jesus, quando voltar, tudo vai se encaixar. E não fique se queixando ou reclamando. Faça como Paulo. Aprenda a viver contente em todo tipo de situação. Não pela questão da situação, mas quando você olha para Jesus, quando você olha para Deus, quando você olha para o céu, aí sua esperança se renova. Então tenha paciência, acredite no que os profetas falaram, em nome do Senhor. E aí entra o exemplo de Jó. A gente costuma dizer, eita, aquela pessoa tem uma paciência de Jó, porque ele aguentou, perseverou, pacientemente esperou o Senhor fazer o que deveria ser feito. Em nenhum momento a Bíblia disse que, de fato, Jó não blasfemou contra Deus. Então é isso. Então que a gente tenha aí por ser feliz em ser perseverante e firme, que a recompensa virá para quem é realmente honesto, certo, que obedece a Deus, que faz tudo certinho. Então tenha paciência. Em relação também à paciência, sendo como exemplo, né, a gente pode também ler 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, que diz: essas coisas aconteceram a eles, olha só, como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então Paulo aqui fala praticamente a mesma coisa de Tiago, né? Você pega as pessoas como exemplo, histórias e tudo mais, e aplica na sua vida.
Quando você pega o verso 11, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Então, eu acho que você conhece alguém ou já ouviu falar histórias de pessoas que, por exemplo, sobreviveram ao Covid, a um tipo de câncer, a um tipo de doença mortal, mortífera, que faz mal, enfim. E essa pessoa foi lá, lutou e sobreviveu e está bem, está feliz. Você olha, nossa, essa pessoa passou por isso. Nossa, então você consegue ali refletir sim, na história dessa pessoa, né? Você olha, ele perseverou, ele lutou, ele venceu. Então eu posso fazer o mesmo também. Então a gente pode estar falando aqui para pessoas que estão lutando, sendo físico, mental ou espiritual, qualquer tipo de dificuldade. Olhe para exemplos de superação, que isso também vai lhe ajudar a superar o desafio que você está passando também. Muito bem, por isso que ele disse que nós devemos ser cheios de eterna misericórdia e compaixão, porque ele é. E nós devemos seguir o exemplo dele. Então tenha paciência, aguente no Senhor, tenha misericórdia das pessoas, continue fazendo bem. Para finalizar o versículo 12 ao 20, aqui Tiago dá os conselhos sobre o juramento proibido, qual é o proceder cristão em várias experiências da vida. Vamos entender? Verso 12 em diante, diz assim: Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar o presbítero da igreja para que estes orem sobre eles e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Que lindo para encerrar essa carta e esse capítulo. Acima de tudo, irmãos, primeiramente, Tiago diz, não fiquem jurando, eu juro isso pelo céu, pela terra. Quem somos nós? Quantas vezes, Evandro, nós não prometemos algo, até jura algo e depois falhamos, não é? Então é para se pensar, não jure nem pelo céu, nem qualquer outro voto, antes seja sim, sim ou não, não, que seja como Deus, para Deus é sim ou não, mas não existe esse negócio, eu vou prometer que faço isso e acaba não fazendo. Então é melhor nem prometer. Por isso que é muito importante, né, fazer só promessas que há certeza de que vai cumprir, como diz o verso 12, que seja o seu sim, sim ou o seu não, não, né? É interessante que esse verso 12, ele é basicamente uma cópia espelhada de Mateus capítulo 5, verso 37. Quando você pega aqui, olha, Mateus capítulo 5, verso 37, compara lado a lado, olha só o que está escrito em Mateus 5, 37. Se o seu sim, sim, e o seu não, não, porque passar disso vem do maligno. Então Jesus falou, e quando você olha aqui para Tiago, capítulo 5, verso 12, parece que é a mesma coisa, né? Creio que Tiago deve ter ouvido essas palavras de Jesus e está replicando aqui de novo, né? Então é isso. Se você diz alguma coisa, algum compromisso, que você cumpra.
Isso vale até para o âmbito de Deus também. Por exemplo, eu prometo fazer isso para a obra de Deus. Aí quando no fim não faz, certo? Então se você prometeu algo para Deus, cumpra, né? Isso vale para qualquer ocasião da vida. Do verso 13 ao verso 20, é interessante que a gente percebe que ele termina aqui esse capítulo, o livro inteiro, por assim dizer, dando conselhos. Então, se está alguém sofrendo, vá lá e ore. Se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, vá lá e ore, né? Se você vê que ela está feliz, vá lá e cante uns louvores. Se está doente, vá lá orar, chama toda a igreja, né? E olha só a atenção para o verso 15. A oração feita curará o doente. Isso aqui é poderoso. E o verso 16, confesse os seus pecados uns aos outros. Quando o Tiago fala confesse os seus pecados uns aos outros, nem eu chegar para você, Leila, e falar, Leila, perdoe meu pecado que eu matei alguém. Não é isso. Esse confessar os seus pecados uns aos outros é tipo, olha, eu feri os seus sentimentos, falei palavras erradas, você me desculpa, certo? Esse é o sentido. Esse confessar, e é escrito aqui, já é outro sentido. O confessar de, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, é o seguinte, há um só mediador entre Deus e os homens. É só com Deus que você fala, Deus, perdoe meu pecado por isso e por isso. Quando você confessa os seus pecados para os outros, é pedir perdão. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu acho que o verso 16, esse finalzinho, é bem direto. A oração de um justo, que ora com sinceridade, é poderosa e eficaz. Ou seja, quando você estiver vendo alguém passando necessidade, você ora sim, você vai lá, dá maior apoio. Mas não devemos esquecer também que Tiago falou que a fé sem obras é morta. Então é a sua atitude, você vai lá, cuida da pessoa, ora, canta, isso também faz muito efeito. A oração realmente tem sua eficácia, muito, gente, mas também tem que estar junto com a ação. Por isso que diz, orar, ação. E assim, os nossos pecados podem ser perdoados. E outra coisa, quando eu peco contra Evandro, eu confesso meu pecado a Evandro. Quando eu peco contra Deus, eu confesso meu pecado a Deus. De qualquer forma, Deus vai ouvir toda a confissão. Sim. Mas quando Deus diz lá nos mandamentos, por exemplo, não tem outro Deus diante de mim, lembre do dia de sábado, não fale meu nome em vão, e uma série de outros mandamentos relacionados a Deus, eu devo confessar a Deus. Agora, se eu ofendi Evandro, quando eu vi que eu machuquei os sentimentos dele, que ele ficou mal, que ele chorou, que ele se sentiu triste, eu tenho que confessar a ele. Perdão, Evandro, porque eu falei isso de você, eu lhe magoei nesse aspecto, e assim vocês oram junto. Tá bom? Então tem esse respaldo sobre isso. Então a gente percebe que Tiago ele foi realmente um grande líder, porque ele falou pontos, quando você pega do capítulo 1 até o capítulo 5, ele falou de pontos que você consegue enxergar na igreja atual hoje. Eu espero que não, né? Deus me livre, mas provavelmente já existiu algum desses pontos na sua igreja, né? Infelizmente o diabo está entrando nas igrejas e causando algumas dessas dissensões de ricos oprimindo, línguas que estão ali fofocando e falando por trás dos irmãos, né? Pessoas fazendo acepção. Então, quando você olha agora, que a gente já terminou, olhando o plano geral de todo o capítulo e o livro de Tiago, ele fala para uma igreja hoje. Então, você que está me ouvindo, pega o livro de Tiago, lê, e isso dá ótimos sermões na sua igreja, para mostrar de que nós precisamos nos unir. E no verso 20, né, mostra que quando você vai lá e converte um pecador, que você fala de Jesus para uma pessoa, essa pessoa aceita, você fez com que essa pessoa tenha muitos pecados perdoados, né? Então perceba, quando você ora, quando você fala de Jesus, quando essa pessoa entrega a vida a Jesus, é uma nova pessoa. Muitos pecados foram perdoados, é uma nova criatura e agora tudo se fez novo. Muito bem.
Então, enfatizando os versos 16, 17, 18, principalmente, que Tiago fala que nós devemos ter uma oração, mas oração fervorosa e sem cessar. Sabemos que Jesus é o nosso Salvador hoje, não é? Ele está intercedendo por nós no lugar santíssimo do santuário celestial e perdoará os nossos pecados. Então faz toda a diferença no mundo para nós espiritualmente se nos apoiamos em Deus, sem nenhuma dúvida, como sobre um firme fundamento, ou se procuramos encontrar alguma justiça em nós mesmos antes de ir a ter com Ele. O Senhor nos ama, tem paciência conosco, mesmo quando somos ingratos com Ele, suscetíveis a nos esquecer de suas misericórdias, perseverantemente incrédulos. Façamos uma mudança completa, que a gente cultive a preciosa planta do amor e do prazer de ajudar uns aos outros. Existe na palavra de Deus ricas promessas para nós. O plano da salvação é amplo, não é restrito, não é limitado à providência que foi tomada em nosso favor. Não somos obrigados a confiar na evidência que tivemos um ano ou um mês atrás, mas podemos hoje ter certeza de que Jesus vive e está fazendo intercessão por nós. Se quisermos saciar a sede dos outros, devemos beber da fonte que nunca seca. É nosso privilégio nos aproximarmos da fonte da nossa força, nos apoiarmos no braço de Deus. Se quisermos de fato ter vida espiritual e energia, devemos comungar com Deus, ter comunhão com Ele. Podemos revelar-lhes nossos reais desejos. Nossas fervorosas petições demonstrarão que percebemos nossas necessidades e que estamos dispostos a fazer o que pudermos, a fim de respondermos nossas próprias orações. Devemos obedecer ao comando de Paulo. Ele disse em Efésios 5,14: levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Martinho Lutero foi um homem de oração. Ele trabalhou, orou como se deve fazer, reforçava suas orações, clamando as promessas de Deus e, através do auxílio divino, foi capacitado a abalar e abranger o poder de Roma, fazendo com que os alicerces da igreja tremessem em todas as nações. O Espírito de Deus coopera com um trabalhador humilde que permanece em Cristo e comunga com Ele. Então, meus queridos, orem. Orem em ocasiões de desânimo, nada diga aos outros, cerrem toda a escuridão de dentro de si, não espalhe sombra no caminho do próximo, mas contem tudo a Jesus. Supliquem humildemente, humildade, sabedoria, coragem e mais fé, para que assim possam ver a luz de Deus e rejubilar no Senhor. Creiam apenas e certamente verão a salvação de Deus. Então esses são os pontos importantes. E Tiago finaliza dando-nos exemplos das lições de Elias, já que o parâmetro aqui é a oração, que a oração do justo pode por sua eficácia. E aqui ele deu o exemplo da oração de Elias, que ele orou e realmente não choveu, 3 anos e meio. Aí ele orou, aí depois choveu. Então essas importantes lições nos são apresentadas na vida de Elias. Quando no Monte Carmelo ele orou por chuva, sua fé foi provada. Porém, ele perseverou em expor a Deus sua petição. 6 vezes orou ele fervorosamente. No entanto, não houve indício de que sua súplica fosse atendida. Mas com fé vigorosa, insistiu em seu rogo perante o trono da graça. Se ele tivesse, na 6ª vez, desistido em desânimo, sua súplica não teria sido atendida.
Queridos, nós temos um Deus cujo ouvido não está fechado às nossas petições. E se lhe provarmos a palavra, Ele honrará a nossa fé. Ele quer que todos os nossos interesses se entrelacem com os seus interesses. E então nos pode com segurança abençoar. Porque assim como não tomaremos a glória para nós mesmos quando as bênçãos não é dada, mas a gente se rende a Deus e rende a Ele todo o louvor. Deus não nos ouve sempre as orações da primeira vez que a Ele clamamos, pois se assim fizesse, julgaríamos ter direito a todas as bênçãos e favores que nos concede. Em vez de examinar o nosso coração para ver se abrigávamos qualquer mal, se consentíamos com qualquer pecado, podíamos tornar-nos descuidosos e deixar de compreender nossa dependência dele e necessidade do seu auxílio. Mas Elias não, ele se humilhou até chegar a uma condição em que não poderia tomar a glória para si. Essa é a condição sob a qual o Senhor ouve a oração, pois assim lhe daremos o louvor. Devemos crer na palavra de Deus, quer tenhamos qualquer manifestação de sentimento ou não. Costumava pedir a Deus por um elevo de sentimentos, mas agora não faça mais isso. Assim como Elias, a gente apresenta a nossa petição diante do trono da graça. E quando o Senhor vê que percebe a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, aí sim a bênção vem. Então, meus queridos, confie a guarda do seu ser a Deus, ao fiel Criador. E sei que Ele guardará daquilo que Ele confiava até aquele dia. Louvemos a Deus de coração, de mente e voz. Se alguém pelo qual está nos ouvindo agora perdeu a fé, busque a Deus hoje. O Senhor prometeu que se o buscarmos de todo o coração, nós o acharemos. Então a distância entre você e Deus é só uma oração. Que lindo, né? Então, que eu e você tenhamos o coração voltado para Deus a todo momento. Persevere na oração. Continue firme e forte no Senhor. Continue estudando a palavra de Deus. E mais ainda nesses tempos em que estamos prestes a ver o nosso Senhor Jesus voltar. Os sinais estão se cumprindo. Tudo está culminando para o tempo do fim. Não há dúvida, não há necessidade de mencionar qualquer tipo de sinal devastador que nós estamos vendo no nosso planeta. Tudo está culminando para a volta de Jesus. Então sigamos o conselho de Tiago. Continuemos, perseveremos com paciência, porque Ele virá e não tardará. Para finalizar, a gente percebe que no verso 15, né, ele fala: o Senhor se levantará. Quando você buscar ao Senhor, e de acordo com o verso 17, que Elias orou fervorosamente, e aqui está o ponto, a gente precisa orar fervorosamente. A gente não está dizendo para você orar por 5 horas seguidas, sabe? Seria até bom, mas por exemplo, se você não tem um costume de orar, ore apenas 1 minutinho por dia, só 1 minuto por dia. Depois, na outra semana, 1 minuto e 10 segundos. Na outra semana, 1 minuto e 20, e vai aumentando, e vai aumentando. Com o tempo você vai perceber de que você estará orando tão fervorosamente que a bênção chegará na sua vida. Perceba-se que Elias orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu. Depois ele orou fervorosamente para que chovesse e choveu de novo. Então percebe que é necessário orar. É necessário você buscar a Deus e Deus se levantará na sua vida. E outra coisa que Tiago quer nos ensinar, que Deus quer nos ensinar, que toda vez que a gente também recebe uma bênção, a gente deve passar essa bênção. Então que sejamos mensageiros de paz, de amor, que levemos as bênçãos de Deus para as pessoas também. E é com essa música que a gente finaliza o programa.
Antes nós vamos ouvir o pastor Michelson Borges e logo em seguida vamos ouvir a música Mensageiro com o Ministério Jovem. Então fica por aí que a gente volta já para assim orarmos por você novamente. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar em Tiago, capítulo 5. Nos versos 1 ao 6, vemos que Deus condena a injustiça social e a exploração do trabalhador. A riqueza acumulada com o sofrimento dos pobres será corroída e servirá de testemunho contra os exploradores. Verso 7 diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. A paciência é uma qualidade muito necessária para os que aguardam a volta de Jesus. Perseverança, paciência e a certeza de que quem prometeu nunca mentiu. Verso 8: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Mais uma vez, um autor inspirado faz a promessa de que a volta de Jesus se aproxima. Não sabemos quando, nem quanto tempo mais esperaremos neste mundo, mas uma coisa é certa: Ele vem. Ele prometeu e vai voltar. Na iminência da volta de Jesus, não dá tempo de se envolver em fofocas e queixumes. O diabo quer que percamos o foco, mas nós não podemos cair nessa. Temos que manter o foco e perseverar, ter paciência, aguardar e trabalhar pela volta de Jesus. Verso 11: o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sejamos imitadores dele. Manifestemos também compaixão e misericórdia pelas pessoas. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Nunca mascare os fatos. A Bíblia nos incentiva à verdade, a ser verazes todo o tempo. Verso 12: o cristão tem que falar a verdade sempre. Verso 13: a oração modera a alegria e torna suportável a tristeza. Oremos sempre para que possamos enfrentar este mundo difícil e cheio de tristezas. Alegre ou triste, ore e cante louvores. Assim, com certeza, sua condição, seu estado de espírito, como se diz, suas emoções estarão corretas, adequadas, e você suportará com muito mais coragem as dificuldades da vida. Cante sempre louvores, ore a Deus. Essas são ferramentas que Ele deixou para nós, a fim de que possamos ter uma vida mais feliz e de maior comunhão com Ele para enfrentarmos realmente as lutas e dificuldades. Verso 14: há alguém doente? Que os líderes da igreja orem por essa pessoa e a unjam com óleo em nome do Senhor. 15. A oração feita com fé coloca o doente na área de atuação de Deus. É muito importante orar pelas pessoas doentes. E o verso 16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Infelizmente, nossos pecados e nossa hipocrisia como que bloqueiam a atuação de Deus no sentido da cura. Se nós realmente fôssemos mais irmãos de verdade, confessando os pecados uns aos outros, orando uns pelos outros, realmente teríamos um ambiente de cura física, mental e espiritual na igreja. Por isso, o conselho de Tiago é que nós façamos isso. Possamos promover a cura em todos os sentidos na igreja e orar uns pelos outros. Se Deus nos curasse, diz o verso 17, nos abençoasse em pecado, não sentiríamos desejo de mudar de vida, nem atribuiríamos a bênção a Deus. Por isso, Deus nem sempre nos abençoa, nos atende em nossas orações, porque Ele não pode fazer isso, uma vez que estamos talvez vivendo em um pecado acariciado, e assim, se Ele nos abençoasse no erro, no pecado, nós nos acomodaríamos, não mudaríamos de vida. Então Ele pede, espera que nós realmente confessemos nossos pecados, nos arrependamos deles, e assim possamos ter uma vida de santidade em que Deus pode nos atender, porque assim atribuiremos a Ele as bênçãos. O verso 17 diz ainda que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Justo é aquele que foi perdoado e justificado. A oração desse é poderosa. Elias era humano como nós, mas ele orava insistentemente e fervorosamente. Talvez esteja aí a diferença na postura dele e de muitos cristãos que vivem hoje.
não oram mais com insistência, com fervor. E Elias não era uma pessoa diferente de qualquer outra pessoa, era um ser humano, tinha suas qualidades, tinha suas virtudes, também tinha suas falhas. E se ele conseguiu tanto pela oração, pela perseverança, nós também podemos. O Deus que abençoou Elias é o mesmo Deus que nos abençoa. Deus não muda. Possamos imitar esse profeta e ter uma vida de oração consistente. Os versos 19 e 20 falam de missão. Devemos buscar os que se desviaram. Essa é a missão de Deus o tempo todo. Mais uma vez temos que imitar o nosso Senhor e buscar aqueles que estão longe do redil, longe dos caminhos dele, e buscá-los para ele. Verso 20 ainda diz que quem leva um pecador à conversão o encaminha à salvação e faz um favor ao mundo. Por quê? Impede que muitos pecados sejam cometidos. Na verdade, o mundo deveria ser grato aos cristãos pela missão deles, pela obra deles, porque cada vez que alguém se converte, males são impedidos, pecados são impedidos. Não há missão mais importante, portanto, do que levar pecadores para a vida eterna. Que você assuma a sua missão na obra de Deus e entenda que a prioridade neste mundo é salvar pecadores. Ir para o céu e levar o máximo de pessoas conosco, essa é a nossa missão, a missão de uma vida. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na presença de Cristo, o nosso Salvador, que nos deu uma missão tão importante. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar, os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar.
Jesus vai aqui voltar. E é isso, Jesus vai voltar. Espere com paciência, com confiança e perseverança. Que Deus abençoe sua vida. Desejo desde já um excelente sábado e até semana que vem, se assim Ele nos permitir. Um abraço e até lá. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Obrigado por estudar junto conosco Tiago capítulo 5. Na próxima sexta-feira, iremos continuar também com mais estudo da Bíblia. Nesse momento, convido você para orar junto comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Por favor, Senhor, te pedimos que nos dê forças, que nos ajude nessa caminhada diária da vida, Pai. Oramos para que não falte o alimento nessa casa, que não falte o pão, mas que também não falte o pão da vida que é Jesus Cristo. Oramos por cada pessoa, entregamos nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém.